Fala, mercado financeiro, ou pelo menos o que sobrou dele. Bom dia. Muitas pessoas têm elogiado essa nossa postagem, dizendo para a gente não parar de fazer o F-Café. Devem ter reparado que, assim como o resto do país, eu estou em home office. A vantagem do home office é que você não precisa mais usar camisa, coisa de engomadinho e etc. Agora você fica com a roupa de casa mesmo, ninguém sabe o que tem daqui para baixo, talvez não tenha nada e ninguém vê, né? É muito bom, eu me sinto meio William Bonner fazendo isso. E queria dizer para vocês que nós não vamos deixar de fazer o F-Café, apesar do home office. Em vez de você só ficar vendo porcaria na televisão e só ficar vendo jornal falando de desgraça, vamos falar um pouco de investimento com profundidade, com um pouco de conhecimento técnico, mas também dando para vocês aí um pouco de didática, né? Conceitos mais mastigados para ajudar vocês. Então eu queria pedir uma coisa para vocês. Se você tem algum conceito de finanças que você não entende ou que você quer que alguém da área explique com mais comentários, mais profundidade, mais simplificadamente, deixa aqui no comentário qual termo você gostaria de ver, o que você tem ouvido falar que você não sabe o que é. A gente te ajuda, a gente vai explicar para você ficar melhor inteirado, beleza? Então nós vamos começar o nosso F-Café de hoje com uma trilha sonora. O que está acontecendo no Brasil foi previsto por Raul Seixas lá atrás. Escuta só. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Pois é, essa semana essa doença maldita bateu 2 recordes. Primeiro, mais de 250 mil infectados no mundo e mais de 10 mil mortos. A China, por outro lado, registrou pela primeira vez nenhuma transmissão local. A Itália e a Espanha, no entanto, continuam acelerando rápido, tanto infectados quanto mortos. O mais interessante é você notar esse slide aqui que eu estou mostrando. A China tem de longe o maior número de casos, mas já estabilizou eles faz um tempo. Repara que a Coreia do Sul, como a curva também se estabilizou rápido. Aí tem uma lição para os governos. Repara que no Brasil a reta está bem inclinada. Está mostrando que a gente está infectando ligeiramente mais rápido do que a Alemanha, Espanha, e nós estamos meio que parecido com os Estados Unidos. O que a gente gostaria de ver uma curva mais deitada, não em pé, ou seja, estabilizando rápido. Essa velocidade de controle tem a ver com a velocidade que os governos levaram para tomar alguma medida para controlar a situação. Alguns países evitaram botar todo mundo em quarentena, fechar comércio e etc., porque isso paralisa a economia. E é isso que está acontecendo por aqui. Já estão falando que o PIB esse ano vai cair menos meio, né? Vai cair 0,5%, sendo que estava previsto que ele ia subir 2,2%. E agora, alguns setores da atividade sofrem mais do que outros, tanto em intensidade quanto em duração. Uns se recuperam mais rápido do que outros, né? Isso também é importante. Bom, então vamos aprender o conceito de finanças dessa semana. Ele se chama cupom cambial. O que é isso? Pensa na diferença entre juros do Brasil e dos Estados Unidos. Os juros lá nos Estados Unidos foram cortados para 0,25% ao ano. E o nosso foi cortado na quarta-feira passada para 3,75% ao ano. Ambos bancos centrais fizeram isso porque eles querem incentivar a atividade econômica. Pensa, se meu dinheiro não vai render nada no banco, vou colocar ele em algo produtivo, ou vou gastar ele. Então o que os governos fazem ao abaixar juros é estimular a economia. Agora imagina que só Estados Unidos tivessem cortado os juros e o Brasil não. Os nossos juros iam ficar proporcionalmente maiores do que os deles. E aí ia ter americano pensando, apesar do Brasil ser mais arriscado, está pagando melhor, logo vou levar meus dólares para o Brasil. Daí iam entrar vários dólares aqui e a cotação ia cair, 4,90, 4,80, 4,70 e etc.
Então, esse diferencial de juros é o que a gente chama de cupom cambial. E ele nos dá uma indicação do que vai acontecer com o dólar futuro. Então, a conclusão é, como os Estados Unidos cortaram lá 100 bases, né, ou 1%, e a gente cortou só 75 bases, tirou um pouco da pressão para o dólar continuar subindo no Brasil. Ele deve até ficar comportado. Mas como o nosso Banco Central deixou claro que, dependendo de quanto piorar a situação da economia, ele pode cortar mais 0,25 na próxima reunião. Então, na prática, a diferença de juros Brasil e Estados Unidos está mais ou menos parecida. Então, o dólar não vai cair. Ele vai ficar como está ou piorar um pouquinho. Outra coisa não muito boa é que o governo declarou estado de calamidade pública na quinta-feira passada. Na prática, não quer dizer que é para ir no mercado, estocar comida, pânico. Calamidade pública quer dizer que o governo agora pode gastar mais do que arrecada sem pedir permissão para ninguém. É tipo sua mulher decretar que agora ela é dona do seu cartão de crédito e não precisa te avisar de nada. É ruim, porque esse ano provavelmente o governo vai fechar muito no vermelho, sendo que o mundo já contava que o Brasil estava caminhando para um superávit. Agora voltamos tudo para trás. Bom, Bolsa continua caindo bastante, com essa de fecha a fronteira, quase todas as cidades do mundo estão em quarentena e etc. Então, a Bolsa fechou semana passada a 68.331 pontos. Isso dá uma queda de 41% de janeiro até agora. É a maior queda da história. Eu coloquei aí para vocês as maiores quedas que nós já tivemos no Ibovespa. Essa de agora é a maior que nós já vimos. O dólar também parou de subir na sexta-feira, porque o Banco Central pegou reserva de dólar que ele tinha e vendeu para abaixar a cotação. O nosso Banco Central fez um acordo com o Banco Central americano de pegar 60 bi de dólar em empréstimos para continuar intervindo e manter a cotação do dólar sob controle. Então, pelo pânico que está rolando, já era para o dólar estar em quase 6. Mas não deve acontecer tão rápido, porque o nosso Banco Central vai fazer intervenção se a coisa descacetar. Nosso segundo conceito hoje não é só de finanças. O que eu queria falar para vocês o que está acontecendo com a Bolsa, com o petróleo, com a economia mundial nessas últimas semanas. Não tem só a ver com grana, com contas matemáticas. Tem a ver com emoção, a maneira como a gente lida com o pânico. Então a Bolsa, o preço dos ativos, eles mostram como é que a gente reage com euforia, com desconfiança, com medo. Nenhuma fala de governante sozinha tranquiliza pânico. Então a gente pode olhar um pouco para a nossa história e aprender com ela, gente. Na Idade Média já tinham inventado medo de peste. Peste negra foi ao longo da história um dos piores pesadelos da humanidade. Era o que desesperava governante naquela época e é o coronavírus de agora. Naquela época eles erguiam muralhas, eles faziam fosso cheio de água envenenada, ponte elevadiça, mas eles não temiam tanto inimigo visível quanto eles tinham medo de inimigo invisível. A peste para eles não era humana, não era uma luta de igual para igual. Para eles era obra do demônio, um castigo de Deus que caía sobre a humanidade para punir a gente. Você não podia fazer nada, você só podia rezar e se arrepender dos seus pecados. Não tinha bolsa de valores, não tinha contrato futuro, contrato de índice, ETF, mas já tinha irracionalidade. O governante naquela época, como é que ele acabava com praga e tal? Não era com álcool gel, era com sacrifício humano. Ele pegava e falava, você é bruxo, você é bruxa, e ele queimava essas pessoas em fogueira. Era pecadores não arrependidos. As pessoas não usavam máscara, as pessoas saíam na rua tocando um sino, dizendo para as pessoas, eu sou leproso, não fica perto de mim para você não pegar, para você não ver as minhas chagas. Mas a gente era muito parecido com agora, só muda o objeto. Então, apesar da gente já ter chegado na Lua construindo canal de telecomunicação, apesar da gente ter feito tantos avanços, alguns velhos inimigos da humanidade não desapareceram. Se você olhar para a história e para essas outras pandemias, coronavírus vai ser uma pandemia passageira. Daqui a alguns meses, os cientistas vão desenvolver uma vacina e vai resolver. A Covid-19 vai ser uma notícia velha que a gente vai, no máximo, contar para os nossos netos. Foi assim com AIDS, Ebola, SARS, H1N1. O que não muda é o nosso medo da morte, do além. Esses terrores que a gente tem em todas as pestes.
E aí a religião até alivia esse medo, mas ela nunca extingue ele. A peste nos traz umas perguntas muito profundas, que apenas quando a gente vai para a bolsa ou quando a gente olha para a economia, só isso a gente não consegue resolver. E se eu não estiver mais aqui amanhã? E se acabar tudo? Então são perguntas que a gente esquece de fazer em um ônibus lotado numa terça-feira chuvosa. A gente só se faz mesmo essas perguntas quando acontece esse tipo de coisa. É difícil aceitar, né, que a vida tem tantas coisas legais, mas que de repente tudo pode acabar. Mas é desses questionamentos e desses pânicos que renascem os nossos princípios. E é uma boa hora de você rever os seus princípios. Quem pensa em investimento, pensa em longo prazo. Esse é um princípio. Quem pensa em investimento não deveria pensar em comprar algo hoje para vender amanhã. Quem pensa em investimentos, pensa em longo prazo. Eu espero que você use esse momento de crise para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. Eu não sei você, mas eu tento me apegar em algo maior. Tem uma história de uma criança que estava voando em um avião sozinha. E todo mundo achou estranho aquela criança ali e tal, mas tudo bem. Depois, no meio do voo, o avião começou a pegar uma turbulência e todo mundo começou a ficar desesperado, segurando assim, menos aquela menininha. Depois que o avião pousou, uma senhora foi lá perguntar para ela, achou muito estranho. Falou, escuta, você estava sozinha no aeroporto, não ficou com medo? Entrou no avião com um monte de estranhos, não ficou com medo? No meio da turbulência, você não ficou com medo? Como você consegue? E ela respondeu para aquela senhora, meu pai é o piloto, eu confio nele. Então eu acho que nesses momentos que a gente tem que lembrar quem é o piloto e navegar por esses mares com um pouco mais de tranquilidade. Semana que vem nós vamos continuar com o F-Café, nós vamos fazer um especial sobre ciclos econômicos. Nós vamos entender que as coisas sobem e descem consistentemente. Continua compartilhando nossos vídeos e mandando os termos que vocês quiserem ver por aqui. Uma boa semana para vocês e vamos investir com conhecimento. Um abraço.